Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistirão posteriormente lá no Facebook ou apenas escutarão no Spotify. Mais uma live hoje com um tema interessantíssimo, como de costume, e com a presença ilustre dessa querida professora, hoje minha amiga e colega, advogada também, professora Mariângela Guerreiro Melhorança da Rocha, a quem eu agradeço desde já por ter aceito, né, o convite para participar dessa live. Professora Mariângela, que além, evidentemente, de professora, é pós-doutora, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenadora do Grupo de Estudos Araquém de Assis, o GIC, e editora do site Páginas de Direito e também advogada. Professora Mariângela, é um prazer recebê-la. Boa noite, Martinez, boa noite a todos e todas, boa tarde, bom dia ou boa madrugada para aqueles que nos assistem em outros horários. É uma honra receber esse convite, é uma honra estar aqui contigo, em especial porque o Martinez, para quem não sabe, foi meu aluno na graduação, na Facos, na então Facos de Osório, foi lá que a gente se conheceu. E a partir dali, então, eu contei para ele, Martinez, eu veraneio em Cidreira. E ele, desde quando, professora? Desde sempre. Desde o dia que eu nasci. Sou veranista de Cidreira há 48 anos. Muita gente chegou depois de mim, então eu conheço esse município, posso dizer, com a palma da minha mão. Durante a pandemia, acabei morando em Cidreira, fiquei todo o tempo em Cidreira, não saí durante a pandemia. E, inclusive, foi então que eu comecei a me identificar com alguns problemas que a gente vai falar logo mais. Então, essa é a minha apresentação. Para aqueles que não sabem, a professora Mariângela, como disse, frequenta o município de Cidreira há muitos anos, né, 4 décadas, pelo menos. Eu resido no município de Cidreira, litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, é um carinho especial que tanto a professora quanto eu temos pelo município. E são alguns problemas recorrentes que se identificam e a professora, com a sua pesquisa, né, científica, acadêmica, que começa com uma percepção de um problema em loco, aí transforma para uma pesquisa. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Mas, antes de adentrar nesse assunto especificamente, a todos os convidados, todas as convidadas que participam aqui, né, do Descomplica, eu sempre pergunto, vem cá, como é que a senhora escolheu essa loucura que é o direito? Como é que a senhora resolveu descambar, né, estudar ciências jurídicas sociais ou direito em algumas faculdades? Na realidade, a minha opção pelo direito começou quando eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tinha 3 aninhos de idade, eu resolvi que eu ia ser advogada em virtude de uma situação embaraçosa que eu tive na familiar, em que nós perdemos praticamente tudo, em que fomos, literalmente, bem entre aspas, roubados por uma pessoa que tinha muito poder. Sim. Então, a partir dali, eu disse para o meu pai e para minha mãe, quando eu crescer, eu vou estudar uma coisa, porque eu também não sabia, eu tinha 3 anos de idade, eu vou estudar uma coisa que vai fazer com que não roubem mais a gente. Foi assim. Então, aos 3 anos de idade, eu decidi que eu ia fazer a coisa. Aí eu fui crescendo, descobri que o nome da coisa era Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, e então eu fiz o vestibular. Entrei na faculdade com 18 anos, saí com 22, e a partir dali não parei mais de estudar. E comecei, depois eu fiz a especialização, depois eu fiz mestrado, doutorado, e fiz 2 pós-doutorados, tanto o doutorado na área do meio ambiente, na área da proteção ambiental. E ali eu me apaixonei por essa questão ambiental, porque a gente tem que entender que a terra é a nossa casa, que se a gente não proteger, a gente não vai ter onde morar. Literalmente é isso que vai acontecer. Então, por isso que eu fui para essa área ambiental. Então, tanto na advocacia, porque eu sou advogada, eu passei na primeira prova da OAB que eu fiz, já existia a prova da OAB na minha época, formada há 25 anos, né? Então, assim, já existia esse negócio.
e eu passei na primeira prova da OAB que eu fiz, então, de lá para cá, a minha questão é a questão de licenciamento ambiental agora, né, desde 2011, quando eu adentrei com tudo nessa seara da proteção ambiental, a questão de licenciamento, a questão de construção. E se eu construir alguma coisa em algum lugar que não pode, porque era um lugar que era para ter proteção, uma área de proteção ambiental permanente, uma APP, tá? Então, tudo isso foi acontecendo na minha vida, mas foi muito assim, voltada para a questão do estudo mesmo. Eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, e eu vou a fundo nos problemas. Então, a partir do momento que eu defino que eu vou pesquisar uma coisa, eu realmente vou pesquisar aquela coisa, tá? Então, eu vou, por exemplo, na questão do litoral norte, tá? Na questão do litoral norte, eu descubro que existem poucos artigos da área jurídica falando a respeito da proteção do litoral norte. Nós temos o quê? Nós temos a revista Pesquisa de Geociências, nós temos a Revista Brasileira de Geografia Física, nós temos o pessoal da biologia pesquisando muito, mas jurídica, né, da área do direito ou das ciências jurídicas sociais, nós não temos quase nada. E foi a partir daí, desse vácuo, vamos chamar de vácuo, né? Sim. Desse vácuo de pesquisadores que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque, como a gente falou aqui no início da nossa fala, eu veraneio em Cidreira há 48 anos, né? Meu 1 aninho de idade foi na mesma casa que estou até hoje, né, em Cidreira. Então, por uma questão de carinho, por uma questão de gostar, eu chamo Cidreira de Cidralove, né? Sempre eu chamei de Cidralove, né? Tem uns que chamam de Cidrerê Internacional. Eu acho que internacional são os problemas que a gente tem no município, isso sim, ainda não dá para chamar de internacional, problemas que eu estou falando aqui da área ambiental, acho que da área política, que também temos, mas isso pode até ser objeto de uma outra live num outro dia. Mas hoje, o que a gente tem que falar aqui é dessa questão da proteção ambiental no município de Cidreira. Isso é muito me diga algo, quando... Evidentemente que a senhora acompanhou também o desenvolvimento do município, né? Sim. Lá antigamente, ainda pertencendo a Tramandaí, e posteriormente ocorrendo a sua emancipação. O que a senhora identifica de mudanças, pelo menos nessa área do meio ambiente natural, que hoje nós percebemos atualmente, né, no caso, que a gente percebe na cidade? O que a senhora consegue desenvolver nisso? Então, acho que o primeiro problema, inclusive, que a gente tem foi a ocupação desordenada do solo urbano do município. O município teve uma ocupação do nada, uma ocupação desordenada, uma ocupação ruim, sem nenhum cuidado, não se teve nenhum cuidado, e então as pessoas foram construindo as suas casas, construindo as suas moradias, construindo tudo em lugares que estavam afim. Essa é a realidade, né? Então, a gente chega na beira da praia de Cidreira, a gente vê casas que estão construídas em cima das dunas, o que não poderia. Nós vemos em Cidreira, aí não mais na beira da praia, mas para dentro de Cidreira, casas literalmente em cima da duna. Chegando pela RS 040 no município, à esquerda tem uma casa que já foi até tomada pela duna. Primeiro porque a casa não tinha que estar ali. Tá? Então, o crescimento do município é visível, mas foi um crescimento desordenado. E a partir desse crescimento desordenado, nós tivemos, assim, um impacto ambiental muito grande. Então, nós temos estudos, pessoas que se dedicaram a estudar isso. Tem um estudo muito interessante de 2017 sobre as lagoas do município de Cidreira, que é do Marco Antônio Marcon. É um estudo da biologia. Esse menino, ele se formou em biologia pela URGS e o TCC dele foi sobre as lagoas do município de Cidreira. Em que pese ser de 2017, esse estudo comprova o que eu estou dizendo. E o que mais me surpreende, assim, além da falta de legislação ambiental efetiva, porque, claro, Cidreira tem uma legislação, que é a Lei 2369, de 2017, mas é uma legislação, pasmem vocês,
não tem a palavra dunas escrita na legislação. Nós temos os lençóis cidreirenses dentro do município, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e nós não temos a proteção. E te digo mais, se a gente chegar e perguntar para os vereadores o que está sendo feito a respeito dessa legislação, que é a 2369 de 2017, a única pessoa que se interessou a respeito do que eu tinha para falar sobre essa legislação e sobre a falta de proteção foi a vereadora Tati Zanoni, que inclusive também foi minha aluna. Então, assim, ela foi a única, né, que se preocupou em olhar aquela legislação e talvez, então, propor uma alteração legislativa que, da onde já se viu, nós temos os lençóis cidreirenses e dentro da legislação que trata da política do meio ambiente do município, não tem uma linha a respeito das dunas. É inacreditável. Essa situação, para ele pegar o gancho, professora, e até na época, eu sei como que foi feita esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi feito de maneira compulsória, né, por meio de identificações feitas pelo Ministério Público e por meio também de, né, vamos dizer assim, olha, se não fizer, vai ter uma ação civil pública, e aí foi feito aquele problema que a gente sabe nos municípios, muitos municípios, a cópia de um projeto de lei de outro lugar, ou uma lei de outro lugar, que não reflete a peculiaridade desse local. Né? Eu sei porque eu estava lá, eu sei como funciona, só que, de fato, como a senhora disse, como não considera a peculiaridade, não tem duna. Não tem qual duna. É a maior parte? Duna e lagoa. Duna além do mar, é evidente, né? Então, agora, olha só, são 142 artigos. Essa lei tem 142 artigos. Como é que pode 142 artigos e nada falar a respeito daquilo que é o que a gente tem mais que proteger? Eu acredito que alguém tenha que se sensibilizar a partir dessa fala, a partir desses estudos que eu estou realizando, porque assim, veja, o que eu mais vejo lá no final de semana, e tu vês também, e todas as pessoas que moram lá veem, são aqueles jipes, aqueles bugs, aqueles carros, aquelas motos invadindo as dunas, tudo de qualquer jeito, indo lá, só que, gente, existem animaizinhos, existe uma vegetação que só existe no local, que é endêmica, que a gente chama de endêmica, que é uma coisa que só existe naquele local. E se a gente deixar como tá, que é literalmente vendo a manada passar, que é o que está acontecendo no município de Cidreira em relação às dunas, então o que vai acontecer? Não vai mais ter dunas. Temos um estudo da área da geografia que comprova a diminuição gradual das dunas. Primeiro, pela ocupação desordenada do solo, porque as dunas, para elas se manterem, elas precisam do vento, dos corredores de vento. Então, se eu não tenho os corredores de vento ali funcionando, porque estão sendo construídas edificações onde não eram para estar, o vento não passa, a duna não existe. Se a duna não existe, bichinhos específicos, né, não vão mais estar lá para se desenvolver, desde micro-organismos a uns bichinhos um pouquinho maiores. Tá? Então, assim, ó, na revista Pesquisa de Geociências, tem um artigo muito interessante do Tomazelli, do Dillenburg e do Barbosa, que eles tratam da proteção das dunas em virtude e colocam essa situação desse crescimento desordenado, desse crescimento sem controle algum. E é isso que me preocupa. Então, quer dizer que eu posso construir do jeito que eu quero, onde eu quero, como eu quero, e da forma que for. Esse seu estudo, professora, ele, de fato, ele está aliado e tem a linha de pesquisa também a questão dessa desordenada ocupação do solo, porque se for parar para pensar, de fato, em razão dessa ocupação desordenada, o avanço para cima dessas dunas, sejam elas primárias ou secundárias, são aquelas que se formam a partir, né, elas são móveis, né, porque elas vão conforme o vento, tem avançado cada vez mais. Tem avançado cada vez mais e, de fato, a gente consegue perceber isso na estrada aqui, né? Na 786, que liga para o município de Tramandaí, tu consegue perceber no início dela, pelo menos daqui para Tramandaí, que, de fato, elas estão cada vez mais afastadas, né?
da beira, vamos dizer assim, que teriam. E nessa sequência, o que a senhora tem constatado, né, além disso que a senhora já colocou, a respeito da legislação que poderia ser alterada? A senhora acha que essa legislação ela deveria ser alterada ou refeita? Veja. Olha, na minha concepção, eu acho que a legislação deveria ser refeita. Porque a gente vai estar alterando algo que não foi feito para o nosso município. Esse é que é o problema. Né? Você mesmo colocou aqui, pegaram uma legislação e adequaram. Nem adequaram, né? Jogaram ali e já era. Entendeu? Então, não dá. Por exemplo, o que tu estás falando da questão do vento e ali da RS da 786. Aquilo ali se chama, tecnicamente falando, de corredores de alimentação. Nesses corredores de alimentação das dunas, nós temos uma vegetação. Esta vegetação, ela tem uma cobertura vegetal esparsa, que eles chamam, né, o pessoal da biologia, né, e que permite o transporte da areia pelo vento. Então, quando o vento é muito forte, que é o nosso nordestão que nós temos, ele vira a fonte daquela duna. Se eu construo algo ali em cima, primeiro, eu acabo com a vegetação esparsa e eu acabo também com o corredor de alimentação. Então, eu acabo com tudo. Eu acabo com a duna. Então, eu vou acabar com todo um ecossistema que existe desde sempre ali, em virtude de um crescimento desordenado e em virtude de uma ocupação indevida do solo urbano. Esse é o nosso problema ali. Então, a legislação tinha que prever como é que tem que ser feita a ocupação do solo urbano nesses locais. Primeiro, não tem que ser feita, né, a ocupação do solo urbano nesses locais. Mas se houver a necessidade, o que eu posso fazer para compensar aquele desequilíbrio ecológico inevitável que vai acontecer por aquela ocupação desordenada? Nada disso nós temos na legislação atual. Vou lhe questionar, essa indagação dos pingos nos is. A senhora acha que, nesse sentido, falta aquela atuação do órgão ministerial que deveria ter, então, eu não digo nem repressora, mas até mesmo de orientação para que não causasse mais males, né, para a cidade? Porque, veja, se causa mal para o meio ambiente natural, inclusive aquilo que poderia ser uma fonte de renda sustentável, também vai deixar de existir. Né? Então, a senhora acha que falta essa aliança, né, uma atuação mais de auxílio mesmo do órgão ministerial? Acho sim. Eu acho que falta, sim, uma atuação mais severa do Ministério Público, e vou lhe dar um exemplo. Tá? Ninguém me contou, eu vi. Tá? Um determinado vereador do município despejando lixo ali na RS. Não, a senhora viu isso. Eu não creio. Tá? Inclusive, no momento em que eu me deparei com a situação, eu fotografei, porque eu já tinha ouvido falar de que isso acontecia, mas eu preferi não acreditar que um legislador, uma pessoa que é vereador do município, eleito pelo povo, teria a coragem de fazer isso, jogar lixo. E aí, eu acabei vendo com meus próprios olhos e fotografei. Tá? Então, assim, fotografei, filmei, fiz o diabo. Só que, assim, veja só, isso tudo eu não nego aqui, e muito pelo contrário, estou levando ao conhecimento do Ministério Público, porque eu acho um absurdo um profissional que é eleito pelo povo para lutar por aquilo que é do povo. E o meio ambiente, já diz a Constituição Federal, ele é teu, é meu e é nosso. É das presentes e das futuras gerações. Então, entramos em contato com o Ministério Público do município de Tramandaí para que isso seja averiguado pelos promotores de justiça. Né? Já que nós não somos comarca, infelizmente, isso é outra coisa, que de repente, se nós fôssemos comarca, nós teríamos muito mais facilidade para resolver os nossos problemas do que depender de tudo lá da comarca de Tramandaí. O que acontece? Tudo que chega na comarca... Cidreira de novo. Novamente problemas em Cidreira. Sim, mas sabe por que nós temos novamente problemas em Cidreira, meu anjo?
porque ninguém está dando bola para o que está acontecendo em Cidreira. Então tem que ser um escândalo muito grande, tem que aparecer na Rede Record, como foi a questão da Covid, das vacinas, tem que acontecer isso para que olhem para nós. Isso não pode mais ser assim. Nós também somos parte. E o que acontecer de ruim com o município de Cidreira, no que tange a preservação ambiental, vai afetar os municípios vizinhos também. Principalmente na questão indevida do uso da água das lagoas, na questão do uso de agrotóxicos perto das lagoas, e etc. Então, e esse é um ponto que a gente pode chegar também, que é muito importante. A falta de cuidado, de tato com as demandas dos municípios para baixo, vamos dizer assim, de Tramandaí, ela é vista, assim, grita, salta aos olhos, e isso não é teoria da conspiração, é que de fato acontece. E aí, infelizmente, o município ele acaba sendo taxado como de escândalos, porque é só quando acontece algo muito sério, que na verdade já era sério, mas sério aos olhos de outros fora daqui, é que dão a relevância necessária. Mas se fôssemos realmente parar para pensar e discutir o problema, deveria ter a atenção necessária que precisa para o município. Porque se o município é um dos caminhos, um ponto de encontro de outros tantos da região metropolitana, não é só no verão que ele existe, ele também existe para além do verão. Nesse ponto do uso indevido das lagoas, né, tratando de licenciamentos ambientais e que, evidentemente, tem que ter a utilização sustentável, né? Como é que nós poderíamos não simplesmente utilizarmos de maneira indevida as lagoas para que elas não se tornem daqui a pouco tão poluídas como o problema que temos ali em Osório, né? Que é Osório, Tramandaí, enfim, e todo mundo fica brigando. Como que a gente consegue ter essa utilização sustentável? Tá, primeira coisa, então, tudo vai começar a partir de uma legislação efetiva. Senhores vereadores, que porventura estejam nos ouvindo, por gentileza, estamos à disposição, nos procurem para que seja feita uma releitura dessa legislação e que a partir dessa legislação nós consigamos construir a questão do licenciamento específico para o uso também das lagoas. Porque se a gente não tem a legislação, a gente não tem como se proteger. Esse é o problema maior. O segundo problema, Ministério Público, por gentileza, nos veja, nos ouça, nos olhe e nos deixe dizer aquilo que está causando os problemas ambientais no nosso município, como, por exemplo, despejo de lixo em plena via pública. Não pode. Outra coisa que nós temos também que cuidar, além da legislação, além do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, nos ajudar nisso, nós precisamos também, olha, para ontem, é que a secretaria, que o município tem uma secretaria do meio ambiente. E uma secretaria efetiva, uma secretaria, claro, com condições, que seja dado condições para essas pessoas trabalharem, que seja dado condições para as pessoas conseguirem fiscalizar sem ameaças daquele que está sendo alvo da fiscalização e, principalmente, com lisura, principalmente com ética e com transparência da administração no que tange a proteção ambiental. Então, aqui, a gente pode perceber que a gente está aqui discutindo situações e se trazendo alternativas, mas tudo começa onde, Martinez? No mesmo ponto, na legislação. E enquanto não houver a legislação, as coisas vão continuar acontecendo. E tem uma outra legislação também que urge em ser revisitada, revista, atualizada, que é o plano diretor, plano urbano ambiental, né? Que é o urbano ambiental. Porque também ele, na época, houveram discussões, 2012, mas imagina, 2012 faz quase 10 anos. Não dá. E depois disso, o litoral norte, ele virou
né? Foi considerado a aglomeração. Eu não me lembro agora o nome, mas é aglomeração do litoral norte, uma coisa assim, não me lembro agora o nome. Tem um nome específico, depois a gente informa aqui. Que é justamente porque cada região do Rio Grande do Sul tem a sua característica. E outra coisa importante que a senhora talvez possa comentar também. O que tem em Cidreira, por mais que seja praia, não é a mesma coisa, não é igual a Tramandaí, que não é igual ao Balneário Pinhal, que não é igual ao Osório. Por quê? Porque é uma região que tem peculiaridades muito fortes. Imagina, Osório tem morro, tem morros, né? Cidreira não tem. Por sua vez, tem praia, tem faixa litorânea, tem dunas que Osório não tem. Então, essa peculiaridade, novamente, ela tem que ser considerada, porque senão não vai ser aquela situação, não tem o que fazer, não tem, porque como é que tu vai cobrar algo que não existe o meio legal de ser cobrado? E é isso que a professora Mariângela está colocando. A lei, ela tem que acompanhar o desenvolvimento daquela região, daquela localidade, e justamente uma lei municipal. A respeito dos resíduos sólidos, que isso também é um outro ponto muito importante, que nós temos aqui um problema desgastante, pelo menos a senhora deve observar, que a gente até já comentou em outra oportunidade, o lixão, né? O que fazem lá perto do estádio de futebol. Do estádio. Que é assim. De fato. E não adianta, e isso assim, ó, verdade seja dita, já se o prefeito atual, inclusive, mandou limpar várias vezes. Ele manda limpar, eu tenho acompanhado isso. Sim. Ele já mandou limpar várias vezes. Mas assim, no mesmo dia chega lá a criatura e despeja. Então, assim, o descarte dos resíduos sólidos, nós temos lei federal para isso, tá? Então, nós temos uma lei federal que trata do descarte dos resíduos sólidos e de que forma tem que ser feito. O município de Cidreira não tem coleta seletiva de lixo. Uhum. Seja lixo orgânico, seja lixo não orgânico, vai tudo no mesmo lugar. Não dá. Isso também está errado. Né? Temos que ter uma coleta seletiva de lixo para separar o nosso lixo. Só que aí nós vamos entrar num outro problema, que é o problema da educação ambiental. E educação ambiental. Começar nas escolas, para a gente ensinar as crianças que a gente não pode despejar e fazer lá a parte do cecinzão virar o lixão da cidade, a céu aberto, tudo de qualquer jeito. Eu iria mais longe, além dessa educação ambiental, para a geração que está se formando, entender que o município é a nossa casa. E assim como a nossa casa, nós temos que cuidar e mostrar para as pessoas que vêm para cá que ela tem que ser cuidada. Porque quantas vezes a senhora já observou, quando chega ali no final de novembro, início de dezembro, ou o verão em si, que as pessoas simplesmente jogam os entulhos todos de dentro das suas casas, que ficaram o ano todo fechadas, para a rua, né? Mas isso é um grupo, é um conjunto de ações que tem que começar por quem é daqui, por quem está aqui, como a senhora, né? Que tem mais, como outras pessoas que residem, como eu, como outras pessoas que devem, e aí entram os gestores que devem dar esse exemplo, e não só ficar recolhendo, né? Tem que dar o exemplo. A partir do momento que eu tenho um vereador do município despejando lixo na frente de todo mundo, o que os outros vão dizer? Se o vereador pode, eu também posso, então vou fazer igual. Aí fica ruim. A respeito da faixa litorânea, né, que é um problema também que nós enfrentamos, a senhora é sabedora, tem uma ação da Justiça Federal há muitos anos a respeito da ocupação também ilícita, né, da faixa litorânea. Por quê? Porque ela vem, ela não é regular, ela, né, tem os seus recusos, seus avanços. Isso também se dá por uma ausência de gestão, por uma desordenação de ocupação do solo. Como é que a gente consegue tratar isso? Então, legislação se tem.
né, inclusive federal, aquilo ali é tudo área de marinha, né, para a gente poder ocupar aquela área ali, tem que ter autorização da Marinha do Brasil, tem que pagar uma taxa, que se chama de laudêmio, para poder ocupar ali. Hoje em dia, por exemplo, a CE não liga mais a luz, e a água também não é ligada daquelas casas que estão dentro da água, que nem eu falo, né? Que eu chamo de casa da ressaca, porque qualquer ressaca acabou com a casa. Ressaca. Então, assim, ó, aquelas casas ali, se não pagarem água e a luz em dia, a CE cortar, não se liga mais, porque aquilo é ocupação indevida do solo também, tá? Então, teria que ter, na legislação, inclusive municipal, uma questão de previsão legal a respeito da ocupação e o que fazer com essas casas. A respeito da tramitação dessa ação civil pública federal, né? Essa ação já parou? Então, assim, ó, não tem como ficar esperando para que o Poder Judiciário resolva isso. Para que a gente tenha uma solução mais imediata, é necessário, então, que se reveja esta questão da legislação. Então, por isso que eu digo, tudo vai começar a partir de uma legislação efetiva que a gente tenha. Então, a partir do momento que nós consigamos, né, revogar, e essa é a minha tese, tá? A minha tese é pela revogação total da Lei 2369 de 2017, pela criação de uma lei que se adeque às necessidades do município. Aí vai me dizer assim, sempre tem um para dizer, tá, mas para aí, a Constituição Federal, se a gente olhar nas competências, o município não pode legislar para o meio ambiente, porque o município não está com a previsão específica na Constituição para legislar sobre o meio ambiente. Pois bem, querido, não está lá no 24, mas está no artigo 30. E o artigo 30 diz o seguinte, da Constituição Federal, que se o município tiver particularidades locais, e as nossas particularidades são as nossas lagoas, as nossas dunas, então o município pode sim legislar. Além das lagoas e das dunas, é aquilo que eu já falei aqui, aquelas faixas arenosas que são os corredores de alimentação das dunas. Né? Eu não posso ficar construindo casas desordenadamente em cima daquela faixa arenosa. Não dá. Né? Então, o transporte da areia pelo vento, a fonte disso é naquela legislação específica. Então, nós temos que proteger. Turismo, só se for turismo sustentável. Essa invasão de carro, moto, jipe, e seja lá mais o quê, em cima das dunas, todos os finais de semana, sem controle nenhum de quem entra e quem sai. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tem que se criar uma área de proteção específica para os lençóis cidreirenses. E nesse sentido, como é que para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, como é que poderíamos fazer, como é que poderia ser feito, dando uma dica até para a administração, para criar essa área de proteção específica, né? E até mesmo, entrando nesse gancho, a utilização sustentável para virar uma fonte de renda turística. Como é que pode ser feito isso? Exato. Isso foi, na realidade, eu conversei com a Tati Zanoni a respeito disso, né? Nós conversamos bastante e, como eu disse, de todos os vereadores que eu vi, ela foi a única que se interessou a respeito desse problema. Então, o que dá para fazer? Dá para se criar ali, tipo que nem é em Cambará, tipo que nem é em vários outros lugares no estado do Rio Grande do Sul, até em Sete Povos das Missões, onde nós temos as ruínas de São Miguel. Olha, quer entrar aqui, vai pagar uma taxa. Com essa taxa eu consigo limpar o local, eu consigo tirar... Gente, assim, ó, o que é a lagoa ali nos finais de semana? É poluição auditiva, aquela poluição sonora, que é aquilo? Uhum. É aquela música horrorosa, né? A milhões de decibéis. Tu pode gostar do teu funk, pode ouvir, tá? Com fone. Com fone. Tá? Bota um fonezinho de ouvido, aquilo ouve só pra ti, entendeu? Por quê? Mas é a mim que está incomodando aquilo, com aquela poluição sonora, os animais que estão ali, gente, que têm ouvidos sensíveis.
que vivem naquela vegetação. E aí, quando esses que ouvem essas coisas muito altas vão embora, eles deixam para trás todo o seu lixo. O rastro de lixo é desde latas de cerveja a fraldas descartáveis na beira da lagoa. Né? Como é que a porca me tira a fralda do filho e joga no chão? Ela deve fazer isso em casa também, né? Pegar a fralda do filho dela utilizada e jogar no chão. Um absurdo. Então, ali eu vi fralda descartável, garrafas de vidro, aí quebra o vidro, machuca as pessoas, etc, etc, etc. Tá? Então, o lixo, de novo a questão do lixo. Aí, se tem alguém que é um pouquinho mais consciente, vai botar no lixo. As lixeiras, onde é que estão as lixeiras? Onde estão as lixeiras para que as pessoas que vão ali, aí aquelas pessoas que vão ali para curtir a lagoa, tomar um banho de lagoa, sai, sem causar maiores malefícios nem para os bichos, nem para a plantação, que vão realmente para curtir. Isso pode, e deve, é saudável, é salutar, né? As pessoas vão, tá, mas onde é que eu vou botar meu lixo? Aí a lixeira que tem é bem longe e cheia, porque como é a única, não tem outra lixeira para se botar o lixo. Bom, aí a pessoa que é consciente faz o quê? Pega o seu lixo, leva embora e bota lixo em casa, né? Aí em casa depois faz o descarte do lixo. Só que 90% das pessoas não fazem isso. Então a beira da lagoa ali está virando um lixão. Também, principalmente nessas épocas, né? Principalmente nessas épocas. Esses dias, sabe o que tinha na beira da lagoa? Não pergunta como que aquilo chegou ali, porque eu também não sei. Um fogão. A pessoa botou fora um fogão. Ele foi andando? Não, ele foi andando. A senhora não sabe? Então, assim, o cara vai até a beira da lagoa para botar fora um fogão. Sabe? Aí não me surpreende. Por quê? Deve ter ido lá perto do ginásio, onde tá tudo um horror. E aí chegou lá perto do ginásio, não tinha mais onde botar, então vou levar ali na beira da lagoa que ninguém vai ver. Pronto. Também tem nessa esteira uma outra, sim, tem 2 pontos que eu acho que tem que ser, verdade seja dita, não sei se por falta de recursos financeiros ou mesmo por preocupação, mas pelo menos desde final de 2017 não se tem mais, eu acho que 2017, 2018, não se tem mais aqui aqueles fogos com barulho, com poluição sonora, né? Mais os fogos com aqueles brilhos, aquelas luzes brilhosas. Particularmente, não faz diferença para mim se tem ou não fogos, né? Acho que até é algo que é um gasto desnecessário, mas pelo menos essa é uma reivindicação que boa parte das pessoas fazia aqui, porque aquilo causa um malefício principalmente para os cachorros e gatos, que são animais domésticos, que estão ali mais próximos dos seres humanos, que é absurdo, que já tem pesquisa científica nessa área dizendo que aquilo causa ansiedade nos animais, porque eles não sabem o que está acontecendo, né? E quanto menor o animal, mais com medo ele fica, mais acuado, mais assustado. Então, pelo menos isso. Por outro lado, algo que é recorrente, e aí entra naquele mesmo velho dilema, a falta de incentivo para conscientização ambiental é algo que nós vemos. É evidente que eu não estou falando só de Cidreira. Os municípios, de modo geral, aqui do Litoral Norte tratam assim. Mas eu estou falando da nossa realidade aqui, que eu acho muito importante. Porque se tu não tratares em forma de conscientização, como é que tu vai querer que as pessoas também entendam isso? Começando daqui de dentro. Daqui de dentro. Olha, eu não vou descartar em qualquer lugar, então eu vou largar onde seria o local, que é o ecoponto. Porém, tem um outro problema no ecoponto também. A utilização indevida por empresas particulares de descarte de resíduos sólidos do ecoponto, que deveria ser para o quê? Para pequenos resíduos largados lá pelos particulares e não por uma empresa. A senhora acompanhou essa situação também? Material de construção dentro do ecoponto. Restos de material de construção e etc. Então, assim, é um absurdo. O ecoponto virou construtor ponto. Né? O lixo da construção a gente joga lá, entendeu? Então, assim, ó, é o que eu falo, é a questão da educação.
tanto para quem está nas escolas, para os moradores da cidade, mas também para quem administra. Seja no legislativo, seja no executivo. No executivo, exatamente, porque é uma preocupação. E aí, eu vou fazer uma crítica que eu faço, e não tenho receio de fazer, a falta de conhecimento e preparo para certas situações. Bom, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso estar bem assessorado para que aquelas pessoas que têm o conhecimento específico me digam, olha, o que eu preciso fazer? De que forma que eu posso fazer? Exato. Porque a gente funciona assim, né? E, aliás, nessa área do meio ambiente, olha só, a senhora trouxe pelo menos 4 estudos que não são do direito. Sim. Biologia, geografia, não é verdade? Aí olha só, e geociências. Olha só, Martinez, é nesse ponto que eu quero chegar. Se for se fazer uma nova legislação municipal, não adianta se assessorar só de advogado ambientalista, só de alguém que é conhecido na área do direito ambiental. Vai ter que ouvir o pessoal da biologia, vai ter que ouvir o pessoal da geografia, vai ter que ouvir o pessoal que pesquisa geociências, para se saber qual é a fauna e qual é a flora cientificamente daquele local e qual a forma de proteção que eu preciso colocar dentro da legislação para realmente proteger fauna e flora daquele local. Não é só dizer que tem o tucutuco. Não, saber. Não dizer, mas não sabe nem se tucutuco existe, né? Então, assim, para fazer a coisa bem feita, nós vamos ter que nos cercar de profissionais das outras áreas. Vai ser um estudo multidisciplinar, para que realmente se consiga proteger o que se tem. Ou então, para os teus netos, Martinez, as dunas de areia do município de Cidreira e os lençóis cidreirenses serão igual a Branca de Neve e a Cinderela, conto de fadas. Porque vão deixar de existir. Eu disse a vocês, faz 48 anos que eu veraneio em Cidreira, e eu vi as dunas diminuindo, 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 diminuindo. Quando eu tinha 9 anos e brincava nas dunas, elas eram o triplo, o quádruplo do tamanho que elas são hoje. Então foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu vivenciei aquilo. E aí, é claro, daí eu tenho esse estudo que eu falei para vocês, publicado na revista Pesquisa Geociências. Quem tiver interesse, eu tenho todos esses estudos em PDF, porque essas revistas fornecem para nós em PDF, tem direitos autorais, tá? Com observação dos direitos autorais, fica bem claro, né? Para mim, o melhor estudo que eu li a respeito das dunas, que é do Tomazelli, do Dillenburg e do Barbosa, Eduardo Barbosa, salvo engano o nome dele. Então, assim, estudo sério, ciência, certo? A respeito do que acontece, não é diz que diz. Não é achismo, né? Não é achismo, tá? Então, essas dunas, elas precisam ser protegidas. A gente tem que criar uma forma de proteção. E, de novo, volto aqui, vou falar a terceira vez o nome dela, hein? De novo, volto aqui a acreditar que a Tati Zanoni vai ser quem vai fazer isso. Bom, esperamos, né? Que esperamos, ela vai fazer isso. Esperamos que os outros vereadores também se compadeçam disso. Né? Se compadeçam, se preocupem, né? E se não for ela, se for qualquer outro, estamos à disposição. Já falei, são 48 anos lá. Durante a pandemia, fiquei lá, né? Fiquei em Cidreira o tempo todo, certo? Então, assim, vi aquilo crescer. Gente, eu sou da época de uma sorveteria que o nome era Erechim, que ainda existe ali, mas que a gente chamava de Gelo. Eu sou da época do bate-bate, eu sou da época do Disneycão, certo? Então, esses mais antigos vão saber que eu sou da época do carnaval do CPC. Então, assim, Rainha do CPC. Inclusive. Né? Então, assim, gente, a gente tem que respeitar o passado do nosso município, o passado de Cidreira. E para a gente respeitar o passado, a gente precisa pensar também como fazer com que esse passado não seja repetido naquilo que a gente errou. E essa legislação, falo de novo, a 2369 de 2017, é um erro. Infelizmente, professor, e aí entrego algo que talvez as pessoas só imaginem, mas infelizmente é assim que acontece.
a análise de legislações sérias como essa é superficial. Ela chega numa sessão, ela vai para a ordem do dia ou não, ela fica 1 ou 2 semanas e depois é aprovada sem análise devida. Aliás, o regimento da Câmara, ele estabelece que eu, enquanto vereador, posso, ou presidente, criar uma comissão de estudos para aquela legislação, porque eu não sei. Eu posso chamar a Mariângela, eu posso chamar a Marcelo, eu posso chamar outras pessoas da biologia, da geografia, para eu me cercar. Tá, mas olha, essa legislação ela é adequada? Nós podemos fazer, por exemplo, audiências públicas. Exato. E elas podem ser virtuais para discutir o tema. E aí, nesse mesmo sentido, que a professora está colocando e colocou 3 vezes, urge ser criado um comitê gestor das áreas de proteção ambiental, que ainda não existem formalmente no município de Cidreira, mas podem vir a existir, poderão existir. Então, criar um comitê gestor que seja, então, formado por esses especialistas, né, multidisciplinar, esse comitê, e, inclusive, evidentemente, pelos gestores do município, pela administração pública municipal, que é tanto o Poder Executivo, que aí tem um engano, né, professora, que cometem, que acham que a administração pública é apenas o Poder Executivo. Não, é o Poder Executivo e o Legislativo, ainda mais quando não existe judiciário no município. Então, cria-se, além dessa nova legislação, que é importante, um comitê gestor permanente. Por que não? Para que esse diálogo seja permanente, para que venha a Mariângela aqui conversar sobre a questão legal, para que venha um biólogo falar sobre a questão dos microsistemas, por exemplo, para que venha um geólogo, não sei, mas essa discussão que seja permanente. Nesse mesmo sentido, eu queria perguntar para a senhora se esse estudo que a senhora fez, a senhora já encerrou o estudo, ainda falta alguma parte para encerrar? Como é que está? Qual é a fase dele? Então, vamos lá. Na realidade, são 3 estudos diferentes. 3, tá? Tem um microartigo que eu publiquei no site Páginas de Direito a respeito das dunas, tá? Depois, esse microartigo se transformou num artigo maior, que vai ser publicado numa obra coletiva que vai ser distribuído para o Brasil inteiro. Tá? É uma obra coletiva que está sendo organizada pelo professor Bruno Campos, lá de São Paulo. Então, assim, eu vou estar dando visão, né, jurídica, que é a minha área, para o problema em alguns lugares. E a partir dali, de tudo isso, eu resolvi escrever um livro, em parceria com o professor José Tadeu Neves Xavier, que ele é advogado da União. Então, a partir daí, eu resolvi escrever um livro sobre a questão da proteção ambiental no município de Cidreira. Então, assim, são 3 coisas diferentes, né? Um mini artigo, um artigo maior e agora um livro que está sendo escrito a respeito da questão da proteção ambiental do município de Cidreira. Esse livro vai ser publicado por uma editora de Londrina, pela editora Totti, é de Londrina, que tem também distribuição para o Brasil inteiro, e vai ser escrito na forma bilíngue, porque a ideia é se levar as dunas do município de Cidreira, os lençóis cidreirenses, a conhecimento a nível mundial. Essa é a ideia. Olha a importância de alguém que dá relevância para um município, para além de questões políticas, né, que a gente sabe que existem. Que fique bem claro, tá? Isso eu vou esclarecer também, certo? Que eu falei aqui, eu assim, pessoal, eu não tenho nenhum partido político, não sou filiada a nenhum partido político, não sou PT, não sou Bolsonaro, tá? Ainda bem! A minha filosofia de vida é aplaudir aquele que tem que ser aplaudido, que quando está à frente de uma gestão ou de um cargo de vereança, realmente se preocupa com as questões atinentes ao município. Essa é a minha visão. Então, eu apoio em pessoas, eu acredito em pessoas. Falei o nome dela aqui 3 vezes, estou falando a 4ª vez agora, Natália Zanoni, por quê? Porque eu fui professora dela. E por isso eu preciso acreditar nela. Sim. Isso vai sair do papel
e que ela vai levar isso adiante. É importante Pelo acreditar bem nas pessoas, né? de Além todos de nós. partidos. Além de Repito, partidos. não sou filiada a nenhum partido político, podem procurar, não vão achar, porque eu não sou mesmo, tá? Não estou aqui para fazer política, que fique bem claro isso. Estou aqui para quê? Porque estou preocupada que as dunas que eu brincava, como eu falei, quando eu tinha 9 anos de idade, desapareceram. E eu me filio a essa sua corrente também, porque é da mesma forma, né? Então, a senhora sabe que eu venho rachando lenha há algum tempo já, daí por isso que a gente conversa sobre esses assuntos que são importantes, tá? São muito importantes. E aí, fazendo uma pausa na nossa conversa, eu vou trazer o pessoal que comentou aqui até o momento na nossa live. Pois não. Martinez Eduardo, buenas paisanos e paisanas. Ó, meu pai está nos assistindo. Muito obrigado por estar nos prestigiando. Obrigado mesmo. Olha, dona Jucinara, boa noite. Boa noite, dona Jucinara. Obrigado por estar nos assistindo. Outra antiga aqui no município de Cidreira. Com certeza vai se lembrar de tudo isso que a senhora comentou. Vamos lá. Boa noite. Minha mãe também. Ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Andréa Martinez, assistindo. Esse comentário foi quando a senhora falou da questão dos bugs das caminhonetes, lá, o próprio gestor dá exemplo. Pois é, né? Infelizmente. Esse aqui é um pouco mais extenso. Gostaria de ouvir da especialista sobre os caminhões que a prefeitura carrega de dunas da beira da praia desde os tempos do ex-prefeito fulano de tal até os dias de hoje. Só desta gestão tenho coleção de vídeos destes caminhões. Além do impacto ambiental, quais providências devem ser tomadas em relação a isso? Levar para quem estas imagens? Então, né? Daniel Paracelso, obrigado. Muito obrigada pelo comentário, pela observação, né? Eu gostaria de saber para que eles tiram essas areias e fazem o que com essas areias. Construção civil, a gente sabe que se estão fazendo isso, é tiro no pé, né, filhote? Por quê? Porque essa areia que vem, ela é uma areia saloba, ela tem sal, que corrói o ferro. Então, se está construindo casas, edificações com as areias das dunas, vai dar ruim, certo? Vai chegar um momento em que a tua casa vai cair, tá? Se estão usando essas areias para tapar os buracos, porque Cidreira, infelizmente, é uma cratera atrás da outra, né? Porque é o Festival do Buracão, que eu acredito que é para isso que estejam usando, certo? Então, Festival do Buracão. É o Festival do Buracão. Capaz, então, nem tem buraco. Né? Não, buraco não, cratera. Então, assim, se é para isso que estão usando, também não dá, né? Porque essa areia, ela tem uma consistência diferente. Essa areia, ela é feita para consistência marinha. Vai a água ali, ela chupa a água e o buraco vai continuar existindo. Sim. Entendeu? Então, assim, para quem levar essas imagens? Ministério Público de Tramandaí. Porque eu não vou sossegar, mas não vou, enquanto não nos ouvirem, certo? Então, assim, principalmente da questão do despejo dos resíduos sólidos em lugares indevidos. Então, eu agradeço essa observação da retirada das dunas, que absurdo, tá? Que absurdo. E isso não pode continuar. Então, é o Ministério Público de Tramandaí que tem que tomar conhecimento e, de novo, precisamos que o Ministério Público seja atuante em proteger o nosso meio ambiente. Fazendo uma pergunta que eu acabei esquecendo, a respeito do tratamento do esgoto, que isso não é um problema só daqui, evidentemente, né? E se não me engano, tem um prazo para os municípios se adequarem a isso, porque... como a senhora disse, embora seja competência da União, nós sabemos que essas responsabilidades foram sendo repassadas para os estados e hoje também para os municípios, porque, enfim... Abre aspas, né? Competência delegada, abre aspas. Delegada. A respeito disso, tratamento de esgoto, que também a gente sabe que tem uma parte que deságua no mar, a gente sabe disso, né?
o que o município pode fazer em termos de legislação que lhe cabe, né? E que seria possível dentro desse... Primeira coisa, vamos acabar com a bendita da lei 2369. De novo. De novo. Um papagaio, né? Mas é que é necessário. Por quê? Porque ele não tem nada sobre isso. Certo? Nada. Então, assim, ó, temos que fazer isso. Após, então, né, a gente criar uma legislação, a gente vai para a questão da legislação federal, para que nós tenhamos, assim, consonância com a legislação federal a respeito da questão dos esgotos. Consonância quer dizer o quê? Que combine, tá? Que fique combinando, assim, né? O que a legislação federal faz. Eu vi no teu canal, Martinez, uma live muito interessante que tu fizeste com um representante da Brigada Militar, que é o Coronel Vladimir, tá? Que é do Batalhão Ambiental, da Brigada Militar. Então, assim, ó, o Vladimir, ele é professor universitário também, da Universidade de Caxias do Sul. Então, o que acontece? Ele tem as duas coisas na cabeça. Ele tem aquele viés da prática do dia a dia de proteção da Brigada Militar, e ele também tem na cabeça esse outro viés que eu tenho, que é acadêmico, né, de faculdade, de estudar artigos científicos e etc, tá? Então, assim, assistindo a live dele sobre proteção ambiental também, tá? Me veio na cabeça que essa fiscalização que nós temos que ter não basta ser uma fiscalização administrativa só do município. Nós também precisamos do poder de polícia da Brigada Militar. Então, tem que ser, veja, tem que ser assim, ó, tem que ser vários entes, né, independentes entre si, mas que sejam, que tenham em mente a proteção ambiental. Então, a gente vai precisar de biólogo? Vai precisar do pessoal da geografia? Vai precisar do pessoal das geociências? Vai precisar da polícia? Vai. Então, também tem que ser ouvido o batalhão ambiental da Brigada Militar. De fato. E lembrando do Coronel Vladimir, a quem eu mando um abraço já, que falou, o conhecimento dele da prática sobre direito ambiental, claro, da atuação da Brigada Militar foi fenomenal. Muito incrível. Bom mesmo. Tá? E outra coisa, o batalhão ambiental da Brigada Militar, ele realmente funciona. Eu estava caminhando na praia, antes ali um pouquinho da plataforma, sozinha, não estava sozinha nada, estava com meu marido, estava com a minha enteada, não, naquele dia eu não estava sozinha, e encontrei 2 leões marinhos muito machucados, extremamente machucados. Isso é outra coisa que a gente também vai ter que conversar um dia a respeito dessas redes, tá? Sei que a rede de pesca é a questão da alimentação e da subsistência do pescador. Não discuto isso. O que eu discuto é o arrastão. Que é feito. Não vamos fingir que não. É feito. E aos olhos, assim, de quem quiser ver. Não tem mais nem horário. Não se preocupam mais em fazer aquilo de madrugada. É de dia, de tarde, de manhã. Chega ali perto da plataforma, um pouquinho antes, tá, pessoal? Ali da plataforma, entre o bar azul e a plataforma, ali que estão puxando rede direto. E naquele dia, 2 leões marinhos ficaram trancados na rede, não conseguiram sair, se machucaram muito. E nós encontramos, então, os bichinhos na beira da praia, telefonamos para o batalhão ambiental da Brigada Militar e os bichinhos foram recolhidos e levados para Imbé, onde nós temos um instituto que cuida da fauna marinha que está agonizando, que era literalmente o que estava acontecendo. De fato. Agonizando da beira da praia. Então, assim, liguem para a Brigada Militar. Quando achar, liga para o batalhão ambiental, que eles realmente vêm, eles realmente recolhem, eles se preocupam em proteger ali. Então, isso é uma outra coisa também, a pesca. Nós sabemos que existe o período defeso, que é aquele período em que o pescador não pode pescar em virtude da reprodução dos peixes, tá? E que o pescador, nesse período, ele recebe, pessoal, recebe do governo federal um valor específico. Seguro defeso, né? É o seguro defeso, para ele poder se manter durante aquele momento. Só que o próprio Vladimir sabe, todo mundo sabe que não adianta, né? O valor é irrisório. Então, são várias coisas que nós temos que começar a debater. Eu orientei
na graduação da IMED. É uma honra receber esse convite. Eu orientei na graduação da IMED um trabalho a respeito do seguro defeso, que foi feito à luz dos pescadores de Imbé. Tá? Então, ali, eles têm já lá bem organizada, e bem organizada mesmo, uma associação em Imbé dos pescadores, mas ali em Imbé é bem diferente a realidade do nosso município de Cidreira. Então, isso é uma outra coisa que nós temos que falar, porque a live aqui é o meio ambiente natural, e o caso de Cidreira, nós falamos das dunas, falamos da fauna, da flora, das águas, mas não cheguei a tocar nesse ponto que também é muito... sensível? Eu ia dizer outra coisa, mas deixa. Né? Eu ia dizer danoso mesmo. Mas de fato. Que é a questão da pesca predatória. E tudo que ela acaba... Né? Ali na frente do calçadão Canitã, um outro dia, eu achei uma tartaruga, mas gigante, daquelas gigantes também enrolada numa rede. Esse é um problema porque, além de, evidentemente, ter que se observar a subsistência, é fato, mas também causa não só para o meio ambiente, mas para os próprios seres humanos, porque o desrespeito da área de pesca e área de banho, ele todo ano é a mesma discussão. Todo ano. E a legislação é uma legislação antiga, tá? A gente sabe, eu não só não me lembro agora, mas ela é antiga, que ela observa determinada rua até a plataforma, de determinada rua até lá a divisa com a Costa do Sol, aliás, passando, né, Costa do Sol, mas não é respeitado. E aí, essa conjunção entre a fiscalização do município com a atuação da Brigada Militar, ela pode coibir. Porque, imaginem só, se eu já causo mal ao meio ambiente, eu também posso causar ao ser humano, que ali pode estar envolvido. Quantos acidentes nós tivemos? Quantos acidentes? É que não se deram conta ainda. Eu fazendo mal ao meio ambiente, eu estou fazendo mal ao ser humano. É, ao mesmo tempo, concomitante. Esse é o ponto nevrálgico aqui da situação. Que está inserido, né? Nós somos inseridos no meio ambiente, a gente não é fora dele. O Carlos Alberto Molinário, ele diz que o meio ambiente é um lugar de encontro, onde tudo interage entre si. E ele está certo. E nós estamos desrespeitando esse lugar de encontro. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós achamos que nós somos superiores a tudo e a todos. Então, a gente acha que a gente subjuga a natureza, que a natureza está a nosso dispor. Só que os recursos são finitos. Esse é o problema. Os recursos são finitos, os peixes também são finitos. E outra coisa, né? No município pequeno, em que se retira a água da lagoa para tratamento e que ela vem, então, tratada para a nossa casa, se eu não tiver esse devido cuidado, olha como Cidreira é privilegiada. Pessoal, vocês não se deram conta disso ainda. No ano passado, tivemos um problema sério em Tramandaí por causa da seca. Porque a água estava chegando com terra, né, terrosa, para as torneiras. Mas, evidentemente, estava revirando, tinha um pouco. Em Cidreira, tivemos problema também? Tivemos. Mas ele foi muito diferente, porque nós somos privilegiados por termos pelo menos 5 lagoas aqui no município de Cidreira. Mas imagine se nós não cuidarmos esse patrimônio ambiental, natural que nós temos. Esse é o problema. E não estamos cuidando. Estamos jogando lixo, estamos jogando fralda descartável usada, pelo amor de Deus. Poxa, porco. Né? E o latão? Não, assim, ó, é demais. Então, bom, temos esse problema para resolver, gente. Tá? Então, é um problema de conscientização, é um problema de educação, e, principalmente, é um problema de falta de legislação. Então, eu vim aqui para dizer isso mesmo. Falta de legislação. Na continuidade dos nossos comentários, o André continuou ali. Perfeita colocação da convidada a respeito da comarca com o nosso município. Quando a senhora falou, né, sobre a comarca de Tramandaí, que abrange 4 municípios, e talvez
porque abranja mais de 100 mil pessoas nos 4 municípios, talvez seja esse um dos fatores. Patrícia Rocha, boa noite. E daí, na sequência, a Patrícia colocou assim: admiração total por você, professora. Obrigado, Que Patrícia, amor. por estar nos assistindo também. Que amor. O Daniel colocou de novo: me enviaram um flagrante de um caminhão e descarregaram uma casa com piscina. Bem, então, a professora Maria Ângela já colocou. O meio legal é esse, é encaminhar para as autoridades competentes, porque Ministério Público, né? Ministério Público. Agora é só Ministério Público, não tem mais... MP neles. Ótima live, assunto e compartilho da persistência. Não vou desistir, sabe, isso é uma coisa que chama atenção. Persistência. Uma hora alguém vai escutar, uma hora alguém, entre aspas, vão dar o devido valor e caminhar conjuntamente, né? Eu acredito também nisso, professor. Talvez seja uma utopia, mas assim, tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, a gente não vai conseguir mudar nada, né? E essa live aqui, antes que alguém fale, mas é para falar mal disso, não, pelo contrário. É por se preocupar com o município e olha quantas medidas a professora Maria Ângela já salientou, e a principal delas, uma legislação eficaz. Uma legislação eficaz que privilegia o município dentro da sua peculiaridade, dentro da sua particularidade. E a partir da legislação, nós teremos a fiscalização. E essa fiscalização pode ser administrativa do próprio município, pode ser com a interseção também, a ajuda do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que também vai ter que ter perna, né, entre aspas, Sim. perna e capacidade para isso, para conseguir nos ajudar, mas tudo começa com a legislação. Então, eu não estou aqui só criticando, não. Eu estou vindo aqui trazer as soluções para esse problema. Solução 1, a nova legislação. Solução 2, que essa legislação ela seja feita para o município de Cidreira, que ela contemple as nossas dunas, que ela contemple as nossas lagoas. Outra observação, a partir dali, regras específicas de licenciamento ambiental, regras específicas para a questão da ocupação do solo urbano, uma revisão no plano diretor da cidade e, principalmente, depois de tudo isso, a fiscalização. Mas também, junto com isso tudo, se poderia fazer desde já, e não se precisaria nem de legislação para isso, um trabalho de educação e conscientização ambiental junto às escolas do município. Está aí um trabalho também para a área da pedagogia. Conscientização ambiental, aqueles que estiverem nos assistindo e que se interessem pelo tema, por exemplo, na área da pedagogia, é um bom tema de pesquisa, um objeto de pesquisa, melhor dizendo, para um trabalho de conclusão, para uma especialização, como criar um planejamento de educação ambiental, conscientização para o município de Cidreira, por exemplo, né? É um objeto interessante. Jucinara, muito obrigado, ótima live. Obrigado, Jucinara. E a Patrícia Rocha mandou os parabéns. Professora, vamos então encaminhando. Vamos encaminhando para o final, que teriam muitas outras situações, mas a gente vai deixar para a nossa conversa, para uma outra ocasião, né, a continuidade. E vejam, pessoal, nós íamos conversar em maio, e de maio para cá continua a mesma coisa. Talvez até tenha se agravado. Né? Então, assim, e se fosse em maio do ano que vem? Verdade. Mas, professora, eu gostaria, primeiro, de lhe agradecer novamente pela disponibilidade, né, e por poder, assim, compartilhar desse carinho pelo município de Cidreira, porque aqueles que conhecem a cidade sabem o seu valor e querem perpetuar isso para as futuras gerações e também traçar isso para aqueles que ainda não se deram conta. Então, eu quero lhe agradecer novamente pela sua disponibilidade e as suas considerações finais. As minhas considerações finais são: se eu pudesse, eu mudava o nome do município para Cidra Love.
Porque Cidreira é um município que mora no meu coração, como eu disse, são 48 anos no município, e desde lá eu estou muito preocupada com a questão ambiental, e estou trazendo aqui, então, as soluções que eu vejo que são necessárias para que a gente, então, consiga que o nosso município cresça de forma sustentável e que cresça com respeito ao meio ambiente, porque respeitar o meio ambiente é respeitar o ser humano também. E eu só agradeço a ti, Martinez, tá? Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho a respeito dessa pesquisa que eu tenho realizado. Científica, viu, gente? Pesquisa científica. Que não é apenas achismo, não é só empírica. Para que Cidreira cresça e não desapareça. Né? Exatamente. Isso. Ou que então não fique que nem o caranguejo, né? Crescendo para trás. É importante. Então, pessoal, essa live será disponível posteriormente lá no canal Descomplica Direito no YouTube. Tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o conteúdo e ajude a crescer o canal. Também nos siga lá no Instagram, no @DescomplicaDireito01, e vai estar disponível em formato podcast lá no Spotify e em outras plataformas de áudio. A todos e a todas, um forte abraço e até mais. Professora, um beijo e um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.